O maior especialista brasileiro que ensina como falar em público, como se apresentar, como desenvolver bem uma ideia, chama-se Reinaldo Polito. E ele fez uma análise devastadora sobre a imagem que o Bolsonaro passa ao falar num teleprompter. O Reinaldo Polito tem um nome nacional por produzir vários livros, aulas, cursos sobre como falar bem em público. É uma questão fundamental para dirigentes de empresas, para políticos, para qualquer pessoa que tenha que usar apresentações públicas como uma arma. Afinal, você tem que ser claro, você tem que ser sintético, você tem que ser convincente. E para muita gente isso não é normal, tem que ser desenvolvido. E o Reinaldo Polito me chamou a atenção porque ele fez uma análise devastadora sobre a impressão que passa quando o Bolsonaro lê no teleprompter. Em poucas palavras, ele fala o seguinte: Bolsonaro se parece com uma criança aprendendo a ler. Você vai ver o vídeo agora do último depoimento que ele fez sobre a Amazônia, aí você vai entender um pouco mais o que o Polito está querendo dizer. Dirijo-me a todos para tratar da nossa Amazônia, que nas últimas semanas tem atraído crescente atenção do Brasil e do mundo. A floresta amazônica é parte essencial da nossa história, do nosso território e de tudo que nos faz sentir ser brasileiro. Nossas riquezas são incalculáveis, tanto em matéria de biodiversidade quanto de recursos naturais. Olha, nesse artigo que ele fez na Folha de São Paulo, ele pede que se tire a questão ideológica, se você é a favor, contra o Bolsonaro, se você gosta ou não gosta dele, mas tente analisar a forma como ele lê no teleprompter. Olha o que ele fala. Definitivamente, Bolsonaro não tem a mínima competência para usar o teleprompter. Ele não sabe se olha para o texto ou para os ouvintes. Se olha para o vidro que está à sua esquerda ou à sua direita. Às vezes se torna difícil até entender o que ele está tentando dizer, pois, como fica desconfortável, ele não tem a menor ideia do que está lendo. Olha isso, você vai ver nessa gravação. Por isso, ele faz pausas inadequadas no meio das frases e trunca o raciocínio. Mais um trechinho aqui. Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos, não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Sua insegurança é tão grande que provoca consequências negativas no seu desempenho diante do público. Ri nervosamente, apoia o corpo ora sobre a perna esquerda, ora sobre a perna direita. Põe e tira os óculos. Ele se comporta como se fosse uma criança que está aprendendo a ler uma verdadeira tragédia oratória. Olha, essa questão do Bolsonaro tem algumas explicações, no meu modo de ver. Um é o baixíssimo repertório cultural dele. E ele nunca foi um orador, ele sempre foi um brigador. E num teleprompter, num discurso sofisticado, você tem que encadear ideias. Você tem que fazer uma ideia atrás da outra que ela faça sentido, com clareza, com convicção. Não foi o treino da vida dele. E quando ele vai falar no teleprompter, fica claríssima a incapacidade que ele tem de fazer um discurso. E o resultado está aí, que parece uma criança falando. Agora, também fica uma dica, se você quiser falar em público, isso daí exige muito treino, exige preparação, coisa que acho que ele não tem vontade de fazer, porque para você falar bem publicamente e você não tem o traquejo que às vezes um comunicador tem, você tem que ficar lendo, ensaiando até aquele texto, como se fosse um ator, até aquele texto ficar preso na sua alma, arraigado na sua alma e que ele saia com um mínimo de
de convicção, de força, de expressão. Ou seja, segundo o Polito, em termos de expressão, o presidente tira nota 0.